Mais um episódio do podcast Conexão by Cíntia Monerá. E hoje eu trago uma convidada que vai esclarecer tudo sobre direito de família. Ela é advogada que atua há mais de 20 anos na área de direito de família e sucessões, Gisele Pazini. Tudo bem, querida? Oi, Cíntia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje com você. Gi, prazer é o meu de te receber. Eu acho que é um bate-papo super esclarecedor, né? Sim. Porque são dúvidas que a gente tem do dia a dia, quando a gente casa ou quando a gente separa. E, enfim, vamos falar então sobre casamento, em primeiro lugar, né? Queria que você explicasse um pouquinho, quando a gente casa, né? Tem os regimes de bens. Vamos falar um pouquinho sobre regimes de bens? Quando a gente fala em regime de bens, normalmente as pessoas só vão se dar conta do regime adotado depois, quando o casamento já começa a ruir, né? E é importante que se esclareça realmente os regimes que nós temos, né, no nosso ordenamento jurídico, para que as pessoas escolham quando forem se casar ou se unir a alguém, né? Então a gente tem... O que é o regime de bens? O regime de bens é aquele que vai definir a regra da divisão do patrimônio quando da separação daquele casal, né? Então nós temos o regime da comunhão universal de bens, onde todos os bens, tanto os particulares quanto os bens amealhados, durante o casamento, eles serão divididos entre os ex-cônjuges. Então, que eles construírem juntos é dividido, né? O da comunhão universal são todos os bens. Tanto então tá. O que aquela pessoa trouxe para o casamento, o que ela recebeu de herança, o que ela recebeu de doação. Isso engloba tudo. Isso era mais na época, antes, né? Na época dos nossos pais, era o regime que, se você nada falasse, era o regime que era ali definido, né, na sua certidão de casamento. Perfeito. Hoje em dia, o regime definido em caso de você não se manifestar é o regime da comunhão parcial de bens. O que vem a ser a comunhão parcial de bens? A comunhão parcial de bens é aquele regime adotado, né, pelos cônjuges, em que todo patrimônio amealhado durante o casamento, onerosamente, ele será partilhado num eventual divórcio. Né? Que é o que está sendo mais usado hoje em dia. É o regime que ele é adotado por lei em caso de silêncio e não manifestação de qual regime você vai adotar quando daquele casamento. E nós temos o regime da separação total de bens, que é o regime que aí sim você tem que ir lá expressamente dizer que você está adotando o regime da separação total de bens, em que nada se comunica. Então, o que você adquire é seu, o que seu cônjuge adquire é dele. Perfeito. Né? E quando houver uma separação, você não divide patrimônio. Mas eu tenho uma curiosidade muito interessante que também vem sendo adotada e que poucas pessoas se dão conta, é que é da possibilidade de você fazer um regime misto. O que seria isso, Gi? Então, você pode unir você pode unir regimes de bens num pacto antinupcial. Então, quando você casa, então você define o regime da separação total, digamos, no casamento, mas você faz um pacto antinupcial, ou no casamento ou na união estável. Na união estável você faz por uma escritura pública, né? No casamento chama-se pacto antinupcial. E nesse pacto você pode definir, por exemplo, que em caso de aquisição de um patrimônio durante o casamento, 70% vai ser de um, 30% vai ser de outro. Como se fosse um acordo, É um né? acordo, Perfeito. porque aí, no momento da separação, aquilo já está definido. E no pacto também, as pessoas podem inserir várias cláusulas, inclusive em relação a alimentos. Sobre união estável, né? Muitas pessoas, eu recebi muitas perguntas sobre união estável. Quais são os direitos, né, do homem, da mulher, quando só tem a união estável e não o casamento em si?
Não tem mais diferença hoje em dia, não tem, Cíntia. Gia? Não. Que bom Casamento saber e união disso. estável, Mesmo... a lei já definiu, inclusive, para efeitos de sucessão, porque isso ainda estava em trâmite, né, no STJ, STF, mas agora já foi definida que a sucessão também é aquele que vive em comunhão estável, ela também tem direitos sucessórios garantidos por lei, assim como no casamento. E existe algum período de tempo, por exemplo, você tem que ficar com a pessoa 1 ano ou 2 anos, ou não? Independente. Então, aí vamos lá. A gente é gostoso esse assunto, né? Porque não, gente, é porque a gente está aqui como leigo, né? E a gente não sabe das coisas, né, muito Gi? interessante. E aí a gente faz até umas perguntas também. Acho que todo mundo deveria ter aula de direito, né? Na escola, deveria. Principalmente tá família, ajudar, né? Gi. O casamento não tem dúvida. Você casou lá, todos os seus direitos vão começar a incidir no momento do casamento. A união estável, se ela não for feita por uma escritura pública em cartório, é aquela união estável, né, informal, ela vai ser passível de provas para comprovação de que ela existia. Perfeito. Né? Agora, por conta dessas nossas mudanças na sociedade, o direito tem que correr para acompanhar, começou a ser adotado e a existir o chamado contrato de namoro qualificado. Perfeito, recebi essa pergunta também. O que seria contrato de namoro qualificado? Ele apareceu por conta de uma decisão no STJ, até de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, que o caso era o seguinte: era um casal que namorava e veio a viver coabitar, né, no mesmo imóvel. E um dos parceiros do companheiro faleceu, eles tinham nem 1 mês vivendo juntos. Não tinha nem 1 mês, Não tinha contrato, era uma união estável informal. Uhum. E a ação, né, veio em primeiro grau porque ela queria ser herdeira também daquele companheiro que ela já dividia, né, o mesmo domicílio. Então, entendeu o ministro Salomão que aquele período tão pouco ainda não constituía uma união estável, um casamento. Ele foi uma extensão de um namoro. Aí, bom, aí essa decisão já, né, acende aquela luz vermelha e que aí a gente tem que correr para começar a adequar, né, situações da nossa sociedade em que muitos casais, muitas vezes, eles passam a morar juntos, mas eles não têm o interesse de constituir família, por exemplo, que é um dos requisitos, né, que da união estável, que é uma relação pública, duradoura e com o objetivo de constituir família. Uhum. Então, você não tem aquele objetivo de constituir família, mas você quer fazer um teste, você quer morar com o seu parceiro. Então, aí para não ter problemas, a gente faz uma escritura pública de contrato de namoro qualificado, né? E inserimos cláusulas e regras ali para que aquilo não se configure uma união estável. Até para a questão, né, de proteger bens do parceiro, do outro parceiro, enfim, para todo mundo exatamente protegido. Aí a gente não mistura essa questão, né, que já os direitos e deveres inerentes ao casamento e à união estável, você está no momento antes. Bom, Gi, a gente falou de casamento e às vezes, infelizmente, ocorre a separação. Aí eu queria entrar um pouco no assunto de separação, começando a falar sobre guardas de filhos, né? Eu recebi muita pergunta sobre guarda compartilhada e guarda alternada. Existe uma diferença? Eu queria que você explicasse pra gente. Vamos lá. A guarda dos filhos, para a gente fazer aqui uma introdução, o que é a guarda, né? Primeiro que ninguém casa pensando em se separar, né? Com certeza. Mas o que era bom ontem já não é bom hoje. E tudo bem,
não é? A vida vai mudando, mas os filhos não mudam. Os filhos são para sempre. Perfeito. Né? Então a gente precisa ter isso em mente para quando a gente falar de guarda, porque a guarda ela é o dever, né, e o direito daquele genitor de exercer a proteção, a educação daquele filho, assistir aquele filho, né? Então a guarda, isso é a guarda, é o exercício do poder familiar, que nós chamamos no direito, né? E a gente distingue a guarda compartilhada, na verdade, ela veio em 2014 e veio para ficar mesmo, né? Então a guarda é adotada pelo nosso poder judiciário e ela passou a ser quase que obrigatória, porque pai e mãe têm o mesmo direito de exercer esse pátrio poder sobre a vida dos filhos, né? Perfeito. Então isso é a guarda compartilhada. Quando a gente fala em guarda unilateral, primeiro a guarda unilateral, Tá. é quando o exercício desse poder familiar ele é exercido apenas por um dos genitores. Então é ele quem toma todas as decisões que são relacionadas àquela criança, em relação à educação, em relação à moradia, à saúde. O outro genitor, que não detém a guarda dessa criança, é claro, ele tem a possibilidade de fiscalizar, né? Então, ele tem direito a ter informações sobre o que está acontecendo. Mas não o poder decisório. Não o poder decisório. Perfeito. Mas o poder dele e o direito dele é de fiscalização. Inclusive, caso o outro genitor se oponha a prestar essas informações, ele tem uma prestação de contas que ele pode requerer para que essas informações sejam fornecidas e ele, obviamente, fique a par de tudo que está acontecendo com o filho dele. E aí vem a guarda alternada? A guarda alternada. A guarda alternada, ela é a guarda, ela funciona da seguinte forma: aquele que estiver com a posse da criança detém a guarda durante aquele período. Então, se você fica com seu filho de 15 em 15 dias que está com você, você tem a posse e a guarda dos seus filhos, onde todos os poderes decisórios são seus. E o outro genitor naquele outro período. O que se confunde, na verdade, é guarda e regime de convivência. Perfeito. Né? E uma coisa não atrapalha, uma coisa não é diferente uma da outra. Por quê? O regime de convivência, sim, é onde você vai estipular os períodos de convivência, né? Quanto tempo vai ficar com a mãe, quanto tempo vai ficar com o pai. Exatamente. Isso não interfere na guarda. Você pode ter uma guarda compartilhada, eu vou falar até, né, como interessada, é um assunto, né, corriqueiro da nossa rotina. Por exemplo, não necessariamente na guarda compartilhada, eu sou obrigada a ter os 15 dias comigo, eu posso fazer um acordo com o pai da criança, claro, não é isso? Claro, porque aí você vai falar do regime de convivência. Perfeito. Sempre atendendo, é muito importante observar que a gente tem que atender o melhor interesse da criança, sempre. São elas, né, que são aí o fruto dessa relação e que a gente procura, de uma forma, estabelecer o regime de convivência, seja ele semanas com um, a outra semana com o outro, seja ele 2 dias com um, 2 dias com o outro e alternando finais de semana. Isso, as partes, né, elas podem definir, e claro, se não houver decisão das partes, o judiciário está aí para que possa ajudar nesse poder decisório. Mas ela não se confunde com guarda. Inclusive, também muito curioso, porque a última decisão do STJ foi no sentido de atribuir a guarda compartilhada a genitores que moram em países distintos. Nossa, gente. Isso eu não sabia. Pois é, recentíssima essa decisão. Então, ou seja, ele continua exercendo o pátrio poder, o regime de convivência é que terá que ser ali adequado, né, tanto às necessidades da criança, às possibilidades daquele genitor que está morando em outro país. Agora, em questão, a pensão alimentícia, também recebi muitas perguntas sobre isso. Como é que fica isso?
Gi, como é que está atualmente essa situação? De pensão alimentícia. Então, vamos falar um pouquinho, né, dos alimentos. O que são os alimentos? Conceituando, obviamente aqui eu vou tentar ser clara e objetiva e sem a pretensão de esgotar o assunto. Perfeito. Mas de uma maneira assim bem simplista. O que são os alimentos? Os alimentos é uma prestação devida, né, para satisfazer as necessidades daquele que não tem condições de se prover pelo seu próprio trabalho, né? E aí você pergunta, quem tem o dever de prestar alimentos? Quem tem o direito a perceber alimentos, né? Então, parentes, cônjuges, ex-companheiros, ex-cônjuges, eles podem pedir uns aos outros os alimentos necessários para sua própria subsistência. E isso tem a ver quando um cônjuge, ele é mais provedor do que o outro. Claro. Tanto o homem quanto a mulher. Hoje em dia também tem pensão para homem, né? Que assume... A gente vai chegar lá, sou ansiosa. Explica pra gente, Gi. Tá, claro. O que acontece no direito de família que é muito interessante, né? Ele é um direito muito subjetivo. Ou seja, você não tem ali, como você tem nas leis, num contrato, digamos, as cláusulas contratuais e que elas valem ou não valem, enfim. No direito de família, você navega ali por uma situação muito peculiar e particular de cada família, né? Então, por isso, um direito subjetivo. Você precisa analisar com muita cautela o que aquela família pode, né, prover, o que ela pode oferecer e o que o outro necessita receber. Então, nós temos um trinômio que envolve necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Que aí vem aí a parte que você falou, poxa, mas quem pode, quem pode pagar mais? Quem pode pagar mais vai pagar mais, porque proporcionalmente ele pode pagar mais. Então, esses três, o norte, né, para definição de valores, ele vai permear aí as necessidades, possibilidades e proporcionalidades daqueles genitores. Aproveitando aqui a sua, né, colocação, por exemplo, o genitor, tanto homem quanto mulher, né? Está sem trabalhar há muito tempo e tem um desses que está trabalhando, né, que tem uma situação mais favorável, então a pessoa ficou fora do mercado há muitos anos. Geralmente, na nossa sociedade, são as mulheres, né? Sim. Você pode até falar melhor do que eu. E aí, quando que entra a necessidade dela ter uma pensão para ela? Quando é viável e quando não é? O fato que você está exemplificando é um fato que possivelmente não, ela certamente terá direito a perceber uma pensão alimentícia. A única diferença, né, entre pensão alimentícia para os filhos e para o ex-cônjuge ou o ex-companheiro é o tempo. Porque o judiciário costuma limitar o período da prestação alimentícia para o ex-cônjuge. Também aí voltamos. Mas qual o prazo? Tá, normalmente 2 anos, mas são 2 anos mesmo? Depende. Depende das necessidades daquela mulher, depende do quanto tempo ela vai necessitar para voltar ao mercado de trabalho, depende da idade dela, da condição de saúde dela, né? O que a gente pode falar que é muito interessante para essa mulher que abdicou da sua carreira profissional, que muitas delas fazem isso em prol dos seus filhos, né? E inclusive, muitas a pedido do próprio marido. Perfeito você falar isso. Tem situações, né, que a gente vê, às vezes o marido fala, peraí, quanto que eu vou gastar de babá? Exemplo, né? Eu vou gastar X de babá. Não, peraí, não tem sentido eu gastar X de babá para você trabalhar. E aí o trabalho da mulher é uma correspondência ao valor da babá. Não, eu prefiro que você fique em casa tomando conta do nosso filho. E aí ela já entra numa espiral, porque, né, culpa por ser mãe, porque quer dar atenção, e aí cuida da casa, cuida dos filhos, abdicou da carreira dela profissional, né, em função da família, totalmente.
E aí, como é que fica essa mulher depois? Exatamente. Enquanto isso, aquele que provém, né, a família, ele está alavancando profissionalmente. Perfeito. Né? Então, a gente também tem aí uma solução para essas mulheres que são os alimentos compensatórios, né? Além dos ele não se confunde com os alimentos devidos para a subsistência dela, né? Durante um período para que ela possa se reorganizar e se reinserir no mercado de trabalho. Mas existem os alimentos compensatórios que são para compensar o tempo que essa mulher deixou de alavancar a sua carreira profissional, né? Então seria uma espécie de indenização, digamos assim. E essa pensão alimentícia, ela engloba a moradia também? Claro, pensão alimentícia também, as pessoas costumam fazer essa confusão achando que são só alimentos, né? Alimentos, eles significam moradia, educação, saúde, transporte, entretenimento, porque a pessoa, os filhos, eles também têm lazer, direito, né? Do lazer, né? Então, engloba todos esses fatores. Continuando, né, sobre a pensão que a mulher tem direito, independente do regime que foi adotado no casamento, essa mulher, por exemplo, casou com separação total de bens, vai ser analisado se ela tem direito à pensão, Gi? Claro, tem direito à pensão alimentícia, porque o que põe fim ao casamento, né, que é o divórcio, e aonde será dividido esse patrimônio ou não, os alimentos, ele transpõem esse divórcio, porque ele tem uma continuidade que é justamente aquela mulher que necessita, né, daqueles alimentos para sua própria subsistência, porque ela não tem condições de se manter. Então, ela tem direito, sim, a perceber esses alimentos. Agora, situações, né, quando a mulher, por exemplo, engravidei, e aí não estou mais com o meu cônjuge. Como é que fica a questão da pensão? Ela tem direito a essa pensão? Uma mulher grávida que não constituiu união ou nada? Como é que está isso, Gi? Tem uma lei, inclusive, que regulamenta os alimentos gravídicos. Se chama alimentos gravídicos. Gravídicos. Eles vêm justamente para amparar aquela mulher que precisa de exames, né, precisa de uma alimentação diferenciada, medicações, consultas ginecológicas e o parto em si. Então, esses alimentos são para suprir essas necessidades e nossa lei, nosso ordenamento jurídico ampara essa mulher. Para elas não ficarem desamparadas, claro. Né? Porque, enfim, infelizmente acontece, né? Às vezes as mulheres engravidam, não sabem nem... O pai não assume, some, né, Gia? E aí tem um regime que talvez dê um amparo. Agora, falando sobre pensão, continuando sobre pensão, em relação a impostos, né, serem cobrados, a gente sabe que os impostos são altos. Como é que está essa situação? Em junho do ano passado, foi julgada a ação direta de inconstitucionalidade que afastou a incidência do imposto de renda sobre pensão alimentícia. Muito bom. E muito interessante esse julgado, porque um dos aspectos abordados no julgamento foi o quê? A mulher que é aquela que, na verdade, fica, né, a maioria do tempo com a criança, então ela assiste aquela criança, ela educa aquela criança, ela não poderia ser ainda mais penalizada com a incidência de um imposto, porque o genitor que presta os alimentos, o desconto no imposto de renda é da mulher que recebe. Pois é. Né? Então, 27,5. Então, ela ainda, além de tudo, ela seria penalizada, né, com esse ônus da tributação. E haveria, consequentemente, uma desigualdade de gênero. Perfeito. Né? Aí você falou uma coisa, né? Assim, acontece. A gente ainda vive numa sociedade muito machista, né? Então, realmente, a mulher fica mais tempo, né, com os filhos. Por exemplo, você deve lidar muito mais e saber desses casos. A questão filho em escola, reunião de escola, ficar por dentro do que está acontecendo no ambiente escolar da criança. É muito
Sim. Muito mais a mãe que muito participa. Mais a mãe. É raro ainda os pais. Existe, raro. mas é mais raro. Não é raro. A regra. A gente no direito exceções. precisa trabalhar com a regra, né? E não com as exceções, né? E só para complementar sobre a incidência do imposto de renda, aquelas mulheres que fizeram durante todos esses anos esse recolhimento, elas têm direito à restituição dos últimos 5 anos. Então, fiquem atentas aí, procurem orientação jurídica para receberem de volta esses valores descontados durante os últimos 5 anos a título de pensão alimentícia. Ótimo. E tomara também que mude, né, essa questão das mulheres estarem mais com os filhos, os homens também participarem mais da vida total. A gente vem vendo essa mudança, mas ainda é uma coisa ainda mais lenta. Estamos caminhando. Em relação à pensão, então temos a pensão da mulher, como a gente falou, para os filhos, né, Gia? O que mais que a gente tem aí de... Os alimentos, eles são... a obrigação alimentar, ela decorre do grau de parentesco e pais podem pedir aos filhos, né, quando idosos ou quando necessitados também podem pedir. Os filhos podem pedir aos pais. Em caso dos pais se eles não puderem prover esses alimentos, se por algum motivo não tiverem condições, eles podem pedir aos avós. Aí a gente tem os chamados alimentos avoengos. Nossa, eu não sabia disso. E uma curiosidade. Por exemplo, no caso do genitor, tá? Ou a genitora não puder prover essa pensão, cabe, e os pais, né? Os avós, no caso, terem condição. Existe uma lei que obrigue os avós a pagar essa pensão para o neto, caso o genitor não possa? Então, são os alimentos avoengos. São esses? São esses avoengos, mas primeiro a obrigação é dos pais, né? Se os pais não puderem prover, aí sim você pode pleitear aos avós. A gente falando de filhos, hoje em dia muitos casais, né, adotam seus pets, né, os animais de estimação, como filhos, porque acaba virando filho, né, Gia? A gente cuida como se fossem nossos filhos. E aí vem a separação. Como é que tá isso na lei? Questão de guarda, porque separei. E aí, o cachorro fica com quem? Né? Como é que tá isso? O direito já se comprometeu com esse assunto e agora nós chamamos de famílias multiespécies. Famílias multiespécies. Multiespécies, porque a família, ela é constituída pelos filhos, pelos pais e pelos pets, né? E temos decisões já, casos levados ao judiciário aqui do Rio de Janeiro, em que é determinada a guarda os animaizinhos ainda são chamados de um bem, né, de coisa, eles não têm, mas a guarda daquele cãozinho que vai ficar alternada com um dos cônjuges, assim como prestação alimentícia. Também tem pagamento de pensão? Tem, pensão? porque o bichinho também come, o bichinho também precisa de veterinário, precisa de medicação eventualmente. Banho, tosar, pois é um custo. Então, quem tem pet sabe, é muito custo. Podemos dividir esses valores, sim. Bom, uma outra dúvida é sobre a questão da moradia, né? Tem um apartamento junto com o meu marido, aí no caso houve a separação, e aí esse apartamento que foi comprado, né? Eu tenho 50%, ele tem 50%, enfim. Teve a separação, como é que fica isso? Eu continuo no apartamento com os meus filhos e ele sai. Ele tem que receber uma pensão sobre o aluguel do futuro apartamento dele? Essa questão, no STJ, o entendimento é de que quando os ex-cônjuges se divorciam e adquiriram durante a constância do casamento um apartamento, e esse apartamento ele será objeto de partilha, aquele cônjuge que está usufruindo daquele bem, ele tem sim a obrigação de indenizar o outro o valor equivalente à sua cota à parte. No entanto, quando a gente fala, né, numa família, quando esse ex-cônjuge ele fica no imóvel com os filhos, então deixa de ser um proveito único daquele ex-cônjuge. Por quê? Porque o outro ele está travestidamente, digamos assim, oferecendo aquele bem como uma pensão alimentícia, né, que é na forma de moradia.
Como Então, você explicou aqui, a pensão alimentícia não é só de alimentos, engloba também isso, a moradia. Então, o que ele pode até ser descontado numa outra parcela referente aos alimentos, mas não ser indenizado por conta da sua cota à parte, porque ele não está usufruindo daquele bem. Entendeu? Agora, uma outra situação. Eu não comprei esse apartamento com meu marido, o apartamento já era do marido, antes da gente ter a união, e aí tivemos filhos, e aí houve a separação. E fica acordado que eu não vou ficar, a pessoa não vai mais ficar no apartamento. Como é que é feito isso? Aí isso entra na pensão alimentícia. A pessoa tem direito a uma moradia, nesse caso. Claro, os filhos têm direito a uma moradia e a mulher, consequentemente, né, a genitora também. E ele querendo vender aquele bem, que é um bem particular, ele pode, obviamente, desde que os filhos estejam num outro imóvel que ele alugue e que isso também ele entra na pensão alimentícia que é devida, né, daquele que tem obrigação de provê-la. Hoje, e a questão da pensão para os homens que ficam com a guarda das crianças, como é que está isso? Interessante. Eu tive um caso recente sobre isso. Eles se divorciaram, a filha morava com a mãe. Num determinado momento, essa filha quis morar com o pai. Né? E o pai pagava a pensão alimentícia à mãe, porque a moradia da filha era com ela. Então, nós fizemos uma ação de exoneração de pensão. Ele deixou de pagar a pensão à mãe, já que a mãe não ficava mais com a filha, né, no dia a dia, e ela passou a pagar a pensão à sua filha, né? Um valor, claro, sempre observando o trinômio, né? Necessidade, possibilidade, proporcionalidade, porque pai e mãe têm a obrigação de prover o sustento dos seus filhos. Infelizmente, a gente tem um tempo aqui no podcast, vou ter que encerrar, mas realmente, Gi, você deu uma aula aqui. Muito pra obrigada. Para mim, para todos que estão assistindo, né? Porque são as dúvidas corriqueiras, né? E que a gente não tem ideia, não tem noção. Aprendi termos novos. Obrigada, Gi. Cíntia, eu que agradeço mesmo o convite. Foi um prazer muito grande participar dessa entrevista com você. E espero que, de verdade, eu tenha conseguido esclarecer de uma forma clara e objetiva. Claro, como eu disse, sem a pretensão de esgotar a matéria, mas que as pessoas que assistiram já tenham aí um norte e melhores entendimentos sobre o direito de família. O Instagram da Gi está aqui embaixo e agradecer mais uma vez. Cíntia, foi obrigada, ótimo. Muito bom. A gente tentou falar de uma forma, né, bem informal para que seja uma linguagem, né, para todos que não são da área do direito e tenham a possibilidade de entender. E vão vir mais podcasts com a Gisele Pazini, com certeza. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, Gi. Obrigada, Cíntia. Sucesso. Beijo. Beijo.